No jogo contra o Santos também fazendo duas defesas decisivas no finzinho da partida. Então São Paulo tem o Rafael, o número 23, capitão e goleiro. Os três zagueiros, Ferrarese, número 32, Juan Tressoldi, número 22 e o Alan Franco, 28. Aí os alas são Cedric Soares, número 6 e o Wendel, número 18. Alisson, 25 e Marcos Antônio, 20. O Matheus Alves, 47. Aí o André Silva com a 17 e o Ferreirinha, número 11. A dupla ofensiva do São Paulo com aqueles jogadores ali no banco de reservas. Entre eles está o Luciano, que vive a expectativa de ter uma chance de novo aí, a partir do momento que o São Paulo perdeu o seu atacante de destaque, que é o Caleri, com lesão nos ligamentos do joelho. Esse aí é o Sérgio Patito Aquino. Esse cara jogou até outro dia, tem 20 títulos paraguaios no currículo e tem gol feito contra São Paulo em jogo importante. E mais uma vez aí a comissão técnica do São Paulo, a torcida tricolor, no momento que nós temos o protocolo antirracista, antidiscriminação da Confederação Sul-Americana de Futebol. Inclusive, o protocolo vale para o gestual do jogador em caso de racismo. Conmebol que afastou um jornalista hoje, que fez uma frase racista, um locutor uruguaio, dos seus eventos. Está impedido de entrar nos eventos promovidos pela Conmebol. E também nós teremos esta semana um minuto de silêncio em homenagem ao Papa Francisco, o argentino Bergoglio, que morreu esta semana. E você segue acompanhando aqui na Globo a grande cobertura dos acontecimentos em Roma. Serão mais 2 dias ainda de visitação ao corpo do Papa Francisco. Mais amanhã e a próxima sexta seguiremos depois com o funeral e obviamente com a escolha de um novo Papa naquele evento chamado de conclave com 135 cardeais responsáveis. Aí mais uma vez o Sérgio Patito Aquino, tem 45 anos, exemplo do Cardoso, do Santa Cruz, jogou até outro dia. Ele ganhou 20 títulos paraguaios, o Sérgio Patito Aquino, que ele jogou nos 3 grandes lá de Assunção, né? O Libertad, que é um grande contemporâneo, digamos assim, o Cerro e o Olímpia. Tudo pronto, o São Paulo vai ficando à esquerda do seu televisor, o Libertad à direita, estádio La Huerta. Aí está, enfim, a tarja trazendo a homenagem ao Papa Francisco, como dissemos há pouco, então vamos respeitar esse minuto de silêncio. Estamos por conta agora do Christian Garay, que ele vai autorizar o início da partida. Aí o São Paulo na expectativa de assumir a liderança do grupo. Para isso precisa da vitória. Autoriza Christian Garay. Bola rolando, está valendo. O estádio La Huerta em Assunção, capital do Paraguai, com o Libertad já tomando a iniciativa de ataque. Bola lá para o André. Recuperação com o Totti Caballero, número 26, o toque errado, a bola vai saindo, mais uma vez o Patito Aquino, Sérgio Aquino, técnico do Libertad, já virou ídolo da torcida, né? Uma campanha impressionante nesse começo de ano. Na Libertadores ganhou as 2 partidas, venceu a Aliança lá em Lima por 1-0, gol do Aguilar, e na última rodada fez 2-0 no Talleres da Argentina, com gols do Franco e do Alcaraz, que está no banco de reservas. Franco é esse que está com a bola aí, número 18. Tentou lá pro Cardoso, a bola vai ficar na direita. Fernandes tentou a jogada com a canhota. O Fernandes bateu, a bola foi à esquerda do gol do Rafael. Apenas tiro de meta que favorece o São Paulo, do Luiz Ubeldia, com os seus assistentes ali atrás, né? O Max, da esquerda para a direita era o Maxi Cubeiras, o Carlos Grueso e também o Milton Cruz, que é da comissão técnica permanente do São Paulo, do Alisson. Aí você vê o André. Tá jogando o São Paulo ali pela direita. Vamos ver o que vai fazer. Tentando o giro, Adson. Jogadores reclamaram de um toque. Você viu que o Melgarejo apontou diretamente lá para o juiz que o lateral seria para o Libertad. O juiz acabou meio que atendendo ele. O estádio tem capacidade para 10 mil pessoas. Ele tá todo arrumadinho, né? E o Cardoso, olha o Cardoso, 41 anos. Braçadeira de capitão.
pela seleção. Foram 12 gols em 58 jogos. Aí foi para cobrança o Espinosa. Olha onde ele arremessou, rapaz. Chegou para fazer o corte o Juan. Agora vai ficar nas mãos do Rafael. E o Rafael sai jogando com o Juan. O Juan Tressoldi, antes de voltar para o futebol brasileiro, estava no Sassuolo da Itália. E o Arboleda sequer viajou com a delegação do São Paulo. São muitos desfalques do São Paulo, né? Obviamente que os mais importantes, o Arboleda, o Pablo Maia, que está quase pronto para voltar, o Luiz Gustavo, o Lucas, o Oscar e agora, mais recentemente, o Caleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo contra o Botafogo, fez a cirurgia e vive a expectativa aí de, naquele prazo de 8, 9 meses, estar de volta. Acontece às vezes de voltar um pouquinho antes, mas a temporada para o Caleri está absolutamente comprometida. Aí o Ferrarese recuando ali para o Juan, por dentro para o Marcos Antônio. Vai jogando mais uma vez o São Paulo, bola na esquerda. Marcos Antônio trabalhando lá no ataque. Aí chega o Ferreira em grande forma. Tentou a jogada mais à frente, não conseguiu fazer a devolução. O Matheus que contra o Santos fez um grande jogo, foi até escolhido aqui na Globo como craque da partida, no time aí do Luiz Ubeldia, que mantém o menino, o Matheus Alves, como homem de criação do São Paulo. Aí o Marcos Antônio, chamando aqui na direita o Ferrarese. A Alisson, a bola quase escapou, o Marcos Antônio. Totalzinho para o Wendel, que veio do Futebol Clube do Porto para o São Paulo. Mais uma vez do lado esquerdo, tome cruzamento para o André, tentou a cabeçada, chegou com ele o Jimenez atrapalhando. Bola volta, subiu o Campuzano, chega rasgando camisa meia dúzia. Aí o Juan tentou para o André, brigou o Matheus. Matheus tenta impedir a saída ali, mas vai de uma forma ou de outra. O Campuzano conseguindo trabalhar lá do lado direito. O São Paulo já recupera a posse de bola. Começa no campo de ataque o tricolor com Ferreirinha. 5 gols nos últimos 4 jogos. Ferreirinha mais atrás para o Alisson. Aí o Wendel protegendo do lado esquerdo. São Paulo trocando passes. Mais uma vez a construção começa com o Alisson lá do lado esquerdo para o Ferreira. Insinuante, sempre importante, vivendo o melhor momento da sua carreira, embora tenha feito muitos jogos e muitos gols pelo Grêmio, né? Fez 153 jogos pelo Grêmio, mas ele nunca foi aquele titular absoluto. E no São Paulo, nesse momento, ele ganha a condição de titular. Trabalhando aí com o Marcos Antônio, de novo para ele. Aí o Ferreirinha, boa bola na esquerda para o Wendel. André pedindo, tentou o cruzamento, chega para fazer o corte. Tirando dali o Cáceres, mais um daqueles mega experientes. O uruguaio Cáceres, jogando com a camisa número 3 na lateral direita, joga com o cabelo preso, né? Tem uma imagem muito marcante pelas suas 4 Copas do Mundo. É brincadeira, o cara jogou 4 Copas, 116 jogos pela seleção uruguaia. E aos 38 anos, ele se despediu da seleção. Diz que não era assim, aquela despedida oficial, mas que se despediu. Tá jogando mais uma vez o São Paulo com o Marcos Antônio. São Paulo tentando ficar com o controle do jogo nesse comecinho de partida no estádio La Huerta, ou a Horta, como você preferir. Aí jogando mais uma vez pela meia esquerda o Ferreirinha. Que lance do Ferreira. Pode bater pro gol. Ferreirinha, mais um drible. Foi pra área. Costurou, sobrou no André. Limpou pra perna esquerda. Tentou uma puxadinha com ele. O Cáceres. E a bola vai pela linha de fundo em tiro de meta, que favorece o Libertad. Ricardinho, Caio Ribeiro. 5 minutos. Temos um São Paulo tomando a iniciativa do jogo, Caio Ribeiro. Muito à vontade, fazendo o que faz de melhor, tocando a bola, se aproximando, triangulando e aproveitando o ótimo momento desse jogador que no último drible talvez não precisasse. Ele já tinha o ângulo para o chute. Tá com confiança, tem que ir para cima, tem que quebrar essa marcação através do drible, mas também pode chutar no gol. Bola tá entrando, Ferreirinha. Pode arriscar que vai entrar de novo. Melgarejo, marcado pelo Ferrarese. Aí Ferrarese sai jogando, São Paulo com a camisa número 3. No primeiro momento teve uma polêmica, mas depois caiu na graça da galera. Aí o Ferrarese sai jogando com o Marcos Antônio. Aí Juan trabalhando com o Alan Franco, hoje de volta ao time titular do São Paulo. Foi poupado na vitória contra o Santos no último domingo pelo Brasileirão. São Paulo conquistando a primeira vitória. São Paulo vinha de empates no Brasileirão e na quinta rodada chegou a vitória. Então aí a chave vira, né? Tá 5 jogos sem perder no Brasileirão, né? 7 no total. Bola tocada na direita com o Cedric Soares. Aí o português Cedric Soares chamando mais atrás o Alisson. Vem jogando praticamente todas com os volantes do São Paulo machucados.
Daqui a pouco o Léo Lepre vai trazer informações diretamente do estádio La Huerta em Assunção. Já trouxe no início da nossa transmissão, tá lá atento e vai acompanhando esse cotidiano do São Paulo com um olho absolutamente clínico no departamento médico e nas possibilidades que o Zubeldia vai ter pela frente aí. Aí o domínio do Alisson. É jogo importantíssimo de Libertadores para Marcos Antônio. Marcos Antônio tentou a jogada, boa bola. Vamos ver o que vai fazer o menino. Tá aí o Matheus Alves. Ele usa Alves na camisa apenas, mas sempre foi chamado de Matheus Alves. De novo no Alisson. André se movimenta lá por dentro. Conseguiu fazer a jogada para o Ferrarese. Toma o levantamento para o André. Jimenez chega tocando e joga a bola para fora. O Jimenez, que é lateral de origem, é chamado de Kaiser no sentido da liderança que ele tem. E o Gutierrez, que é um zagueiro venezuelano, andou entregando aí nos outros jogos, embora o time tenha vencido na Libertadores, tá no banco de reservas. Aí o Ferrarese chegou para fazer o corte, o Espinosa. Bola vai ficar no Alisson. São Paulo já recupera a posse de bola, vai ficando quase que o tempo inteiro com a bola. Nesses primeiros 7 minutos, quase 8 do primeiro tempo, é Libertadores para você. Já já a gente vai dar uma passada nos confrontos dos brasileiros, nos jogos dos times brasileiros nessa semana. E vem São Paulo de novo com o Alves. Alves tem o Ferreira pedindo, aí é bola para ele. Ferreirinha, o Wendel vai passando, o Matheus Alves vem para receber, já domina, devolve no Ferreira, calcanhar para o Matheus, chegou para fazer o corte, Cáceres. E aí o Cardoso, preparando para o Franco, vira o jogo para o Mel Guerreiro, aqui na esquerda. Olha, totozinho para o Franco. O Franco tem sido um jogador de destaque, ele é um meia. Que faz às vezes também, se preciso for, um papel de segundo volante. E agora o Cardoso está caído. Rapaz, o experiente Cardoso, o Libertad já perdeu o Roque Santa Cruz. E a expressão do Cardoso não é nada boa, não. O Léo Lepre acompanhando tudo de pertinho, enquanto que o Patito Aquino vai lá dar uma olhada no tablet da situação do lance, né? E o Cardoso está se contorcendo aí, parece ser algo um pouquinho além do normal. Léo Lepre trazendo outras informações e a presença, inclusive, da torcida do São Paulo aí no La Huerta, né, Léo? Exatamente, Luiz. A torcida do São Paulo comparece em bom número aqui. Lembrando que La Huerta ela foi toda reformada no final do ano passado. Essas duas arquibancadas que a gente vê atrás dos gols são novas e os torcedores do São Paulo ocupam o setor visitante. 4 ônibus saíram da capital até vir aqui a Assunção, a capital paulista, até vir a capital paraguaia. Mais ou menos por volta de 1.800 torcedores visitantes aqui esperados para a noite de hoje. E sobre o Taquara Cardoso que caiu ali, parece ser, ele tem um problema grave, inflamação no nervo ciático. Ele tem tratado isso com muita frequência. Essa é a preocupação do Libertad com o Taquara Cardoso, maior artilheiro da história do time, Luiz. São 308 jogos, né, com o de hoje, e tem feito uma temporada praticamente como reserva, mas tem 5 gols nesses 19 jogos com o de hoje no ano de 2025. Chegou lá o Juan, dividida, bola vai saindo, é lateral para o São Paulo. Aí você vê o Marcelo Fernandes, que é um ponta pela direita, um atacante que faz o lado direito, mas se movimenta muito, ajudando ali o lado ofensivo do time paraguaio com o Cardoso. Tentou por cobertura de canhota, a bola passa à esquerda do gol do Rafael. Taquara Cardoso dominou na saída equivocada do São Paulo. A bola do Juan não foi legal, o Franco roubou e o Mel Guerreiro tocou pro Cardoso. Rapaz, se faz é o chamado golaço. Olha a categoria do Cardoso. E ele já tinha percebido que era para fazer, tanto que ele só olha para a bola na parte final do lance. Bom, Ricardinho, 10 minutos deste Libertad e São Paulo 0-0, Ricardo. Gosto do início do São Paulo porque tem na posse de bola o controle do jogo. Não dá oportunidade nesse início do Libertad pressionar o São Paulo. Agora o que não pode é errar a saída de bola. Quando você erra como o São Paulo errou, você proporciona uma finalização de um jogador experiente que tem o domínio da área e que com toque quase tirou o Rafael da jogada. O São Paulo começa bem o jogo, envolvendo o adversário, tendo posse de bola, agora precisa equilibrar a jogada. Quando ele entra com o Ferrarese e o Cedric aqui do lado direito, você vai ver que a maioria das jogadas do São Paulo é pelo lado de lá do Ferreirinha. Precisa jogar por aqui também. Mais uma vez o Ferrarese tentou trabalhar por dentro, um calcanhar do Cedric para o Ferrarese ali na direita. Ele levanta a mão reclamando ou se desculpando. E ficou tudo certo. Enquanto você via ali o Matrix Espinosa, que foi uma novidade na escalação hoje, voltando lá na direção da
da grande área do Libertad. Aí Ferreirinha, desfrutando da sua grande fase. O Alan Franco vai lá para a tentativa da jogada pelo alto. Cédric vai lá, vai para a bola para fazer o levantamento. Ferreirinha fica aqui numa bola curtinha. Cédric fez o levantamento. Chegou para fazer o corte o Cáceres. Bola voltou no Marcos Antônio. Franco roubou, saiu jogando com o Cardoso. Cardoso tocando aqui na esquerda com o Fernandes. Fernandes vai tentar botar na frente, velocidade. Aí o Fernandes, com ele chegou muito bem o Alan Franco. Foi perfeito o argentino. Tocando no Cédric, ajeitando para o Ferrarese. Mais uma vez no Marcos Antônio. Marcos Antônio vai ter o Wendel passando do lado esquerdo. Você vê como o time do Libertad se fecha todo. Aí o trabalho do Wendel. Tem um tempão jogando no futebol da Europa. Foram 7 anos no Leverkusen da Alemanha, e depois outros 4 no Futebol Clube do Porto. Convocação para a seleção brasileira. E a negociação que o São Paulo tratou como uma negociação de ouro, né? Você está vendo aí a posse de bola? Olha isso. 78% para o São Paulo. Trocando 3 vezes mais passes que o Libertad. Os 2 jogos anteriores da Libertadores, o Libertad jogou de visitante contra o Aliança, foi aquele jogo confortável, esperando, fez um gol no contra-ataque, ganhou o jogo. Contra o Tadieres, fez um gol com 7 minutos. E aí jogou esperando o tempo todo. Então a gente não viu nesses jogos da Libertadores ainda o Libertad tendo que tomar a iniciativa do jogo. E apesar de ser um time muito competitivo, acho que nem tem qualidade técnica para isso, Luiz. Acho que a proposta deles é essa, né? Dar bola para o adversário, é sair em contra-ataque, explorar a bola parada e o jogo aéreo. Tem um artilheiro lá na frente, ele cheira gol, ele tem muita presença de área. Então o que o São Paulo tem que fazer é esfriar o ímpeto do adversário com a posse de bola. Ter o controle como faz nesse início de jogo e principalmente quando o Ferreira aparece pelo lado esquerdo, já que você não tem o Lucas Ferreira, é o Cédric que está aparecendo aqui do lado direito, ele tem que pisar na área, senão o André Silva vai ficar muito isolado lá na frente. Aí Marcos Antônio, São Paulo sai de novo com a posse de bola, tomando a iniciativa. Tendo o controle do jogo, pelo menos do ponto de vista de posse de bola, certamente. Alisson. Você vê que o Marcos Antônio vem na bola por dentro, o Alan Franco tentou buscando o Ferreirinha, tinha o Wendel aberto rente à linha lateral e a bola caiu nos pés do Franco. O Franco tem sido o jogador, digamos, mais criativo. Esse que tá com a bola aí, ó. Recuando ali atrás, agora buscando o Kaiser Jiménez. Sai jogando com o Franco. Aí o Coche Franco. O Garejo do lado esquerdo, de novo no Franco. Aí o Libertad tentando recomeçar o jogo com uma certa calma agora. Campuzano. E o São Paulo recupera com o Marcos Antônio, mas o toque pro Ferreirinha não foi legal. O juiz vai marcar falta sobre o Marcos Antônio. Aí está o Campuzano. E a chegada do Caballero foi desta forma em cima do Marcos Antônio. E a falta foi marcada. E só para completar, Luiz, por que eu cito o Cédric? Porque quando tem o Lucas Ferreira, que para mim não deveria ter saído do time, que vem jogando muita bola, ele é um atacante, ele tem um movimento natural de acompanhar a jogada e pisar na área. O Cédric já é um lateral, ele tem outra função, outro tipo de leitura. Então ele tem que se forçar, sempre que a jogada se apresentar pelo lado esquerdo, a fazer fechar esse movimento e pisar na área pelo lado oposto. Ferrarese, aí Alisson. Passamos de 15 minutos. Vamos ver o que vai fazer o Alan Franco. Bota na esquerda para correr o Wendel. O Wendel, boa bola para o Ferreira. Ferreirinha dominou, o Wendel passou pedindo devolução para o Wendel, para o Marcos Antônio. Voltou, sobrou. Na esquerda, bola para o André. Para fora, inacreditável! Debaixo do gol. E no pé bom do André. Acho até que vai ter um impedimento no lance, né? Bom, o Marcos Antônio, acho que a bola foi do Franco, hein? Vamos ver de novo? Agora fiquei na dúvida. Bom, de qualquer forma, a bola do Wendel pro André, ele tem que botar pra dentro do gol essa bola, né, André? Olha isso! A expressão do Ferrarese depois do André. O que será que aconteceu? Tem que olhar pros céus mesmo, André. Independentemente do impedimento ou não, se foi assinalado, se estava, é um lance que não pode perder, né? Debaixo do gol você tem que fazer o gol, se o juiz for anular depois é outro problema. Agora o São Paulo começa bem jogando pelo lado esquerdo, tem que ter jogada pelo lado direito. Esse jovem, o Matheus Alves, ele é
um bom jogador, um meia, um bom jogador. Ele só precisa sair um pouquinho mais do meio nesse início do jogo, porque quando o São Paulo tem posse de bola, o Libertad fecha muito no seu campo de defesa e está com pouco espaço para ele atuar. Sai um pouquinho na meia direita, sai um pouquinho na meia esquerda, para receber essa bola um pouquinho mais de lado e aí poder organizar o time. Franco. Aí chamando lá na direita o Vieira. Cáceres, de novo no Diego Vieira. Vai pressionar, quase que o Alisson tome essa bola do Campo Sano. Bola volta ali com o Diego Vieira. Você vê que o São Paulo sobe a marcação nesse momento. Vai lá o Ferreira, o André vem completar ali a marcação. Aí o goleiro Morinigo deu um chutão lá pro ataque. Ferrarese já recupera para o São Paulo. Tocando no Marcos Antônio. Já passamos 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Wendel. Por dentro com o Matheus Alves. Enquanto lá para o Alan Franco. Então os jogos dos brasileiros neste meio de semana pela Libertadores. 2 brasileiros estiveram em campo ontem. LDU e Flamengo ficaram no 0-0. E o Internacional empatou com o Nacional do Uruguai. Mas um empate com sabor muito especial. Porque estava 3-0 para o Nacional. E o Inter buscou esse empate por 3-3. Jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre. Simultaneamente estão jogando Estudiantes de La Plata, Argentina e Botafogo. O jogo está 0-0. Botafogo relativamente pressionado depois da derrota para Universidade de Chile, tendo que buscar ponto. Aí nós teremos hoje, por conta do fuso horário, o Atlético Bucaramanga da Colômbia recebendo Fortaleza, completando os brasileiros. Amanhã, os brasileiros em campo. O Palmeiras sobe o morro para enfrentar o Bolívar. E o Bahia, Fonte Nova lotada, depois de vencer o Nacional lá no Uruguai, recebe o Atlético Nacional da Colômbia, no grupo que tem Internacional e Nacional, chamado Grupo da Morte. Bahia que venceu na segunda-feira o Ceará pelo Brasileirão e conta com o apoio da sua apaixonada torcida para buscar a vitória na Libertadores da América. Está jogando Ferrarese. Ferreirinha, olha onde veio buscar o Ferreirinha. De canhotinha, que bolão pro Matheus. Matheus domina, Cédric passando, Matheus brigou. Vai Ferreirinha, chega Diogo Vieira para fazer o corte. Bola volta no Ferrarese. Ferrarese ajeitando lá do lado direito. Cédric Soares, Marcos Antônio, de novo o português. Aí pro Ferrarese o venezuelano, chamando o argentino Alan Franco. Nunca tivemos tantos estrangeiros jogando no futebol brasileiro. Mais uma vez o Alan Franco chamando lá na esquerda o Wendel. Aí o Wendel vai dominando. Vem Alisson para receber cá atrás. Chamando o Marcos Antônio. Troca passes o São Paulo. Com a sua camisa número 3. Enfrentando o Libertad. Em Assunção, capital do Paraguai, com uma chuva fininha. Vai, vem. E volta. Matheus Alves. Ferrarese. Na direita Cédric. E aí Campuzano chega rasgando. Vai lá o Cardoso. Ele e o Juan Tressoldi. A Alisson Franco brigou, ganhou na bola. Aí Cardoso, mais atrás para o Totti Caballero. Aí o camisa número 26, 34 anos, muito experiente. Jogou a maior parte da vida no Olímpia, entre outros times de menor expressão, digamos assim, no futebol paraguaio. Agora está aí no Libertad. E o goleiro Morinigo. O reserva do Morinigo é o Martin Silva, né, que jogou um montão de tempo no Vasco. E a bola requadra lá do Marcos Antônio para o goleiro Rafael. Gente, domingo, 60 anos. Aliás, semana de comemoração dos 60 anos da TV Globo. Com muitos presentes, muita programação especial para você. Mas no domingo, a partir das 3h10 da tarde, com direito a show do Belo no Maracanã. Nessas 6 décadas, conectando os brasileiros através do esporte. A bola rola às 4 para Flamengo e Corinthians. Mas vamos trazer as novidades tecnológicas. Vamos trazer um pouco mais dessa história envolvendo o futebol brasileiro, a seleção brasileira. Domingo, 3h10 da tarde, no Maracanã, onde foi a primeira transmissão da TV Globo há 60 anos. Aí jogando? Não. A falta está marcada. Reclamando lá o Fernandes. Não dá falta, ele ficou com a bola, né? E o juiz marcou a falta que favorece o São Paulo. Caballero e Vieira vão lá fazer ponderações. E agora chega o Cardoso. E a entrada do Cáceres foi essa, em cima do Matheus Alves. Pegou no jogador de São Paulo. E a falta foi corretamente marcada a favor do time brasileiro.
Dá para bater no gol, dá para fazer uma jogada trabalhada, 21 minutos. É falta que favorece o São Paulo. Um batedor aí, dá pra bater no gol, sim, pô. Dá pra acertar aí uma boa batida, uma jogada perigosa. Cédric Soares ajeitou a bola com o maior carinho. Esse cara aí, ó, aparecendo parte da cabeça dele, o Fernandes. Dá licença, Fernandes. Ele e o Ferreirinha. E o Ferrarese vai lá para a área, para quem sabe uma jogada pelo alto. Mais uma vez, Cédric vai bater de pé direito, na expectativa do primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. O Wendel para fazer um cruzamento com aquela curva que vai na direção do gol pro pênalti. E lá vem cobrança pro São Paulo. Cédric e Wendel, autorizada a cobrança. Partiu o Wendel, não foi. Cédric, futebol na Globo, aqui é emoção. Sporting Bet, faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. E o Porchat tá de volta, meus amigos. E pega a escalação do primeiro programa da temporada. Eliana, Tadeu Schmidt e Sabrina Sato, ao vivo. Hoje, depois do Segue o Jogo. Que história é essa, Porchat? Já foi contar umas mentirinhas lá no Porchat, o Caio Ribeiro? Eu fui. Eu sei, então. Tive Mas não era mentira, não tô brincando. Né? Foram boas histórias, hein, cara? Algumas comprometedoras, né? Mas esse é o espírito. Esse é o espírito. A gente tá aqui para se expor. Gostei dessa, viu? O Ricardinho tá quietinho ali. Qualquer dia ele vai lá. E o Ricardinho é bom de história. Eu ia falar isso. As histórias do Ricardinho dos bastidores são as melhores. Merecem ir pro ar. Quartas de Libertadores para você, 0-0. Libertad e São Paulo. São Paulo sai jogando, vai ficando mais com a bola. Ainda não teve aquela chance clara de gol. Na hora de buscar mais definitivamente o gol. Muitos torcedores reclamam que o Luciano deveria ser o cara de referência, ter uma chance mais perto do gol, embora ele não seja um centroavante de origem. E com a contusão do Caleri, o André tem feito seus gols, é o artilheiro do time da temporada. E o São Paulo escolheu então escalar o camisa 17. Cédric, aí Ferrarese, 24 minutos. Cédric de novo na direita, entregando para o Alves. Era o Ferrarese que tocava para o Alves. O Cédric brigou. O Alves tentou o domínio, não consegue. Cabadeiro saiu jogando. Campossano. Quando lá atrás para o Morinigo. O Morinigo teve na última Copa América, na delegação da seleção paraguaia. Que, aliás, na próxima data FIFA tem toque de cabeça aí do Cédric. Deu uma checada ali para ver se tem sangramento. E o Matrix Espinosa também está ali, ficou sentindo algo depois desse choque entre os dois aí. A gente vai rever como foi, ó, o Cédric e o Matrix, ou o Mati Espinosa. Ele usa Mati ali, mais reduzido ainda. Foi na queda, Luiz. Na hora do pouso, né? Não foi nem na disputa de bola no alto, foi na hora do pouso. E o juiz, evidentemente, parou o jogo para que os dois sejam atendidos. É um protocolo que foi, digamos, evoluindo nos últimos anos. Tem um sangramento mesmo ali na cabeça do Espinosa. E o jogador do São Paulo que estava na jogada, o Cédric, também sendo atendido para que fique tudo bem com ele. Também um sangramento ali sob o couro cabeludo. Aí está o atendimento ao Cédric Soares. Diga. Vai lá na informação. Vou. Léo Lepre, contigo, querido. Aproveitar esse intervalo aqui no jogo para atualizar o departamento médico do São Paulo, né? O Lucas e o Oscar, a gente sabe, já não vieram. A previsão do Lucas não é nem para o próximo fim de semana, o retorno na Copa do Brasil contra o Náutico. Já a previsão do Arboleda, aí sim, para esse fim de semana, partida contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Oscar, Pablo Maia devem demorar um pouquinho, e a gente sabe a situação do Luiz Gustavo, vai demorar um pouquinho mais ainda, são 3 meses no mínimo sem nenhuma atividade, mas ele tem ido ao CT inclusive para visitar os companheiros, ele foi ao CT antes da viagem do São Paulo aqui para Assunção, então o Luiz Gustavo ele tem feito tem ido ao CT para se sentir parte ali do grupo, os companheiros darem uma força para ele nesse momento delicado que ele atravessa. Então, Léo, enquanto você trazia as informações absolutamente preocupantes, né, pro torcedor do São Paulo, a gente estava revendo o lance que o André perdeu
de forma inacreditável o gol, né? E realmente a bola pro Wendel foi do Franco, foi do jogador Franco do time paraguaio, ou seja, a condição do Wendel era legal e o André, portanto, desperdiçou a chance sozinho debaixo do gol com o goleiro batido de abrir o placar pro São Paulo. É o inacreditável Futebol Clube mesmo. Outro dia o Fred Bruno, que apresenta o Globo Esporte de São Paulo, grande Fred, ele conseguiu ressuscitar a camisa do inacreditável, foi demais. Tá pegando a moda, hein, Fred? Posso falar uma coisa como ex-atacante e que já perdeu alguns gols? Você olha pro Bandeira e reza pra ele levantar e anular a jogada, porque senão você fica ruim na fita, Luiz. Agora me diz, você não falou quando você perdeu um gol assim e o Bandeirinha marcou o impedimento, que você falou, eu vi que eu tava impedido, por isso que eu errei. Às vezes você dá esse migué, né? Você fala, não tava valendo, não tava valendo. Mas é uma desculpa. E vem o André, recebendo, tocando mais atrás. Alisson. Já passamos de 27 minutos. Show no intervalo, a gente vai analisar esse lance com calma. Bola com o Marcos Antônio. Aí o Juan Tressoldi. São 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Vamos ver o Ferreirinha. Pé direito nela, vira completamente o jogo. Quando a confiança tá lá no alto, até as viradas ficam impecáveis. Cédric jogando lá com a toquinha de natação. Marcos Antônio. Outra vez o Ferreirinha, de letra. Tentou arrumar pro Alves, acaba desarmado. Aí sai jogando o Libertad. Sim, o Libertad construiu suas vitórias na Libertadores. Bola na direita lá pro Cáceres. Ele não foi bem, não, acabou perdendo. O São Paulo já recupera a posse de bola e sai jogando. Alves para o Juan Tressoldi. Aí vem Ferreirinha para buscar a posse de bola. É o Alves agora. Sai jogando ali pela esquerda, o Alisson agora. Bola tocada mais à frente pro Alves. Alves dominando. Tem o Ferreirinha passando e tem o André. Tentou para o André, aparece bem para fazer o corte o Jimenez. Lateral para o São Paulo, lá do lado esquerdo. Aí chegando o Wendel para fazer a cobrança. O Wendel tem 31 anos. Tem muita lenha ainda pela frente para queimar. Bola com o Matheus Alves. É grupo D da Conmebol Libertadores. O Libertad lidera, vai indo a 7 pontos. O São Paulo vai indo para a segunda posição com 5. O Aliança Lima que ganhou do Talleres da Argentina ontem. O Talleres perdeu os 3 jogos. O Aliança venceu por 3-2 e tem 4 pontos, abrindo a disputa pela classificação nesse grupo. Alan Franco para o Juan Tressoldi. 29 minutos. Aí o Wendel. Mais uma vez no Alan Franco. Veja a postura de marcação do Libertad. Como o São Paulo tem dificuldade de fazer essa bola andar ali, né? Ou seja, da progressão dessa região do campo aí para o ataque. E é o que acontece. Mais uma roubada de bola do time paraguaio. Franco tentou boa bola na esquerda para o Melgarejo. Vai bater para o gol de esquerda. Ele virou um cruzamento. Fernandes foi travado, voltou. Fernandes vai arrumar. Tem o Cardoso pedindo. Tocou para o Cardoso, ajeitou para o Franco. Bateu para o gol. Cortou. Juan Tressoldi jogando pela linha de fundo. O Franco se lamenta. Ele caprichou para tentar botar no cantinho. Isso não foi um cruzamento, acho eu, né, do Melgarejo. Ele tentou chutar pro gol. E o Cardoso, a arrumada que ele dá pro Franco. Bom, além do Juan Tressoldi, que cortou e jogando para escanteio, a gente tinha, além do Rafael, que era o último homem, outros 2 jogadores do São Paulo. Olha lá, o Ferrarese e o Alan Franco. Mas quem tava na linha do chute, pro desespero aí do Patito Aquino, era exatamente o Juan. Você vê que o Campuzano vai lá para a jogada pelo alto. Dos mais altos em campo. O Fernandes vem na bola curtinha. Aí o Franco sinaliza o que vai fazer, levantando um dos braços. O time do São Paulo traz aí do gol defendido pelo Rafael. E aí o Franco toma levantamento. Espinosa chegou para fazer o corte, a defesa do São Paulo. E na sequência o André tocando, bola voltou no Jimenez. Jimenez pro Espinosa. Rafael fica com ela. Futebol na Globo, aqui a emoção. Claro Multi, quando você tem, todo mundo se dá bem. Passamos de 31 minutos de bola rolando.
Olha, direto do túnel do tempo, hein? Um video show pra lá de especial pra matar a saudade desse programa que marcou época. É amanhã, logo depois de Vale Tudo, como parte das comemorações dos 60 anos da Globo. Wendel, Marcos Antônio vem na bola curtinha. Aí o Alisson. Domínio do Ferreirinha. Uma penteadinha na bola, recomeça com o Ferrarese. Ferrarese para o Juan. Aí Alan Franco. Vai se mandar do lado esquerdo. Tentou trabalhar a jogada, acabou. O Cedric Soares sofrendo a falta, o juiz está marcando. Ele demorou um pouquinho para apitar, mas ele marcou a falta que favorece o São Paulo. Você vê nessa imagem mais de pertinho que de vez em quando tem uns pingos, né? Uma chuva, olha só. Ela caiu, aumentou um pouquinho, mas agora tá fraquinha. A reação aí do Franco, que teve a grande chance do time paraguaio, mas que o Juan Tressode salvou. Olha lá o Ferreirinha na cobrança de falta para o São Paulo. Aí foi na bola curtinha. Alisson tem uma certa liberdade. Trabalhando mais uma vez do lado esquerdo. Vamos ver o que vai fazer o Ferreira. Insinuante nos dribles. Foi para a área o Ferreirinha. Cáceres fez o corte. Na sequência, a falta que favorece o Libertad. Gente, Superliga. Nós teremos no início do mês de maio as finais, jogos únicos. A final feminina. Ibirapuera, dia 1º de maio, é um feriado à tarde, 15 para as 4 da tarde. Você vai curtir na Globo. O César Bauru já está na final. Que vitória ontem sobre o Praia, com a atuação memorável da levantadora Dani Linhos. E no dia 4, que é domingo, às 10 da manhã, a bola sobe na grande final masculina. É uma semana de voleibol de alto nível para você na tela da Globo. Semana que vem. Vem mais uma vez ali pela direita o Totti Cavadiero. Aí Fernandes. Recuando para o Vieira. Aí o zagueiro Vieira, mais um dos experientes. Tentou o levantamento para o Melgarejo. A bola volta no Cardoso. Aí o Cardoso. 41 anos, canhoto, cruzou. E o Franco quase dominou essa bola, mas eu achei que tocou no braço dele, viu? É o que o juiz está marcando. Desse aí, ó. Toque no braço do Franco, portanto, uma falta que favorece o São Paulo. Ricardinho, 34. O São Paulo fica com a bola, talvez tenha o controle do jogo, mas a contundência segue faltando, Ricardo. Exatamente, Luiz, exatamente. Precisa ter mais objetividade no jogo. Jogadores de meio campo, parar de tocar um pouquinho pro lado e para trás com os zagueiros, ó. O Alisson vai tocar de novo e a bola vai no zagueiro, gira o lado. E o São Paulo só tem força de profundidade do lado esquerdo. Então precisa ter do lado de cá, mas tem dois jogadores mais marcadores do que propriamente. Ferreirinha tentou a bola por dentro, vai sobrar com o Cedric. Cáceres tirou dali. E a bola volta de novo no Alisson. O Ricardinho já vai completar. Alisson tocando para o Marcos Antônio. E o São Paulo troca passes. Alves recuou para o Alisson. O Alisson tocou na esquerda para o Wendel. O Wendel marcado pelo Cáceres. Devolve. De novo no Alisson. Cedric. Marcos Antônio levantou direto para fora. Apenas o tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Novo Sorridor. Sem tempo para dor. Bom, o craque Ricardinho completando sua linha de raciocínio enquanto a gente estava revendo o lance aí do Alves. Vai surgindo um meia no São Paulo. Fala, Ricardinho. E não só no São Paulo, no futebol brasileiro. Precisa de mais meias. Mas é isso, o Libertad joga no erro do São Paulo. Chegou duas vezes porque o São Paulo errou. Uma na saída de bola e outra no toque no meio campo. Proporcionou, que é a característica do Libertad. O São Paulo precisa estar atento a isso, né? E principalmente produzir mais ofensivamente, ser mais objetivo. Espinosa. Tome levantamento. Ferreira vai subindo. Subiu o Alan Franco. Tirou bem de cabeça. Aí sai jogando o São Paulo. Bola com o Ferreirinha. Recuando ali no Alan Franco. Alan Franco de esquerda. Tirou dali. Foi lá o André Silva. Dominou. Marcado pelo Cavadiero. Conseguiu costurar bem a jogada. E a inversão vem aqui pro Ferrarese. Não foi tão boa agora. O Melgarejo foi no corpo do Ferrarese. O juiz vai marcar a falta. E ainda com o braço ele resvala ali no rosto do Ferrarese. O chileno Christian Garay está punindo o Melgarejo com o cartão amarelo.
não quer nem saber de conversa, né? Porque ele entra claramente no corpo do Ferrarese, independentemente de onde ele atingiu, né? É um lance clássico de cartão amarelo, e por isso o Melgarejo, camisa número 10, olha como ele vai no corpo do Ferrarese, é uma jogada desproporcional. Não sei se ele toca no rosto do Ferrarese, mas de qualquer forma, independentemente de tocar com o braço no rosto ou não, aí seria mais claro ainda o cartão, era lance de cartão amarelo. Mas não pegou no rosto não, pegou no ombro, mas todos os jogadores hoje dão essa valorizada. Só para pegar uma carona. Por conta do cartão, da orientação de cartão quando tem toque no rosto, né, Caio? Perfeito. Só em relação ao que o Ricardinho falou, o time paraguaio não ataca o São Paulo. A proposta deles é marcar de um campo defensivo e sair muito na boa. São Paulo não joga com 3 zagueiros, São Paulo joga com uma linha de 4 e o Cédric mais adiantado, aqui onde vai aparecer agora no vídeo, numa função que era do Lucas Ferreira. Só que ele é um lateral improvisado com características mais defensivas. Como é que você pode tornar o time mais ofensivo? São Paulo está bem no jogo, São Paulo poderia estar vencendo se não fosse aquele gol desperdiçado pelo André, mas de repente uma alternativa é colocar o Lucas Ferreira, que vem muito bem, com sequência, com confiança, que é um atacante de origem, para equilibrar mais o time. Aí você teria o André Silva de área, o Ferreira flutuando por trás mais pelo lado esquerdo e um atacante pelo lado direito. São Paulo provavelmente criaria muito mais oportunidade e teria mais intensidade na hora de fazer o gol. O Cédric por aqui é um jogador mais de proteção, que cria menos oportunidades. E essa tem sido talvez a crítica assim, mais contundente do Caio em relação ao trabalho do Zubeldia. Embora você destaque o trabalho do Zubeldia, os jogadores mesmo, mas tem essa questão de a proposta partir de um jogo mais ofensivo do que necessariamente partir, né, como conceito do jogo defensivo. E reconheço que o time está jogando bem, que o São Paulo vive uma boa fase e que tem a questão de dosar energia, né, de você evitar, prevenir lesões, já que é um menino que está tendo uma sequência no time de cima e tem aproveitado as chances quando elas têm aparecido. Aí de novo jogando o São Paulo com o Marcos Antônio. Já mandou lá atrás o Alan Franco. Pois não, Ricardo? Só para completar, é o que o jogo pede. Se você enfrenta um time que não é ofensivo, não precisa ter 2 jogadores defensivos do lado direito, né? Se você tem um menino no banco que é driblador e o São Paulo precisa de profundidade, ofensividade, você vai ter o drible com ele aqui, você vai ter uma opção ofensiva. O jogo tá pedindo isso. Não, ao invés de ser o Ferrarese ali, por exemplo, seria um atacante, né? Com característica não só de drible, mas de finalização. E agora tá marcada a falta do Alisson a favor do Libertad. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai, por você fazemos as melhores ofertas. Mais uma vez a falta sobre o Franco, o juiz estava bem pertinho, marcou. E aí aquele pedido tradicional do cartão amarelo, primeiro do Campuzano e depois do Cardoso. E o Zubeldia discordando. O Zubeldia foi um meio campo que teve que encerrar a carreira muito antes, por conta de uma contusão, parou de jogar aos 23 anos, o Luiz Zubeldia. Aí sai jogando o Libertad. Vamos para a parte final deste primeiro tempo. Aí Juan, o corte não foi no primeiro momento completo, digamos assim, e ele foi lá e conseguiu mesmo lascando, e a bola ficou na direita ali com o Cédric. Tentou uma bola longa buscando o André. André marcado pelo Jiménez. Aí chega o Diego Vieira recuando lá para o goleiro. E aí o Moreninho vai sair jogando para a equipe do Libertad. No estádio La Huerta. É aquele estádio que dá vontade de participar do jogo, né? Um pequenininho, arrumadinho. É a casa do Libertad. O estádio já foi chamado de Nicolas Leoz, que foi o presidente da Comembol, que já nos deixou, mas foi durante 3 décadas presidente da Confederação Sul-Americana, cuja sede era inclusive itinerante, né? Com a partir do Nicolas Leoz, ele levou para Assunção e nós temos a sede definitiva da Comebol, aliás, luxuosa, instalações de alto nível, digamos assim, que fica ali na Grande Assunção, em Luque. Assunção tem 500 mil habitantes. Aí sai jogando mais uma vez o Libertad aqui na esquerda, a bola com o Jiménez. Pressão do Cédric, lateral. Pressionou o Cabadeiro, a bola saiu e o Espinosa vai ali para fazer a cobrança. Aí você vê no detalhe o Cabadeiro. Simultaneamente estão jogando Estudiantes e Botafogo, e tem gol no jogo
de La Plata, é gol de Carrijo. Abre o placar para o Estudiantes. E olha, já adianto para você que o John falhou no lance, o goleiro do Botafogo. E o show do intervalo vai mostrar o gol, por enquanto, que vai dando a vitória para o Estudiantes. O Botafogo vem de derrota, bola no centro, Melgarejo chegou para fazer o corte lá atrás, tirando o Alisson. Bola vai saindo, lateral aqui na esquerda para o Libertad. Aí o Cardoso pedindo, Espinosa arremessando lá na grande área, o desvio de cabeça, a defesa do Rafael. Um desvio sutil, absolutamente sutil do Cabadeiro, e o Rafael estava atento para fazer a defesa. Para sorte do São Paulo, foi uma bola que foi fraquinha. Olha, 6 faltas cometidas pelo Libertad, 4 pelo São Paulo, 10 neste primeiro tempo. Está abaixo da média histórica, aproximadamente de 30 faltas da Libertadores. E ó, como média, bem parecida com a média do futebol brasileiro, tá? Está jogando aí o Ferrarese. Cédric, por dentro para o Alisson. 42 minutos, já tem o show do intervalo. Ferrarese de novo, aí Marcos Antônio. Aí jogando o São Paulo lá pela esquerda. Marcos Antônio que saiu do Atlético Paranaense, jogou em Portugal, jogou na Ucrânia, jogou na Itália, tá ele aí com a bola. Sofreu a falta, mas levou de vencida. Alisson, Ferrarese passa aqui do lado direito. Ferreirinha vem por dentro. Bola tocada para o Cédric na direita. Tome levantamento. A bola vai diretamente pela linha de fundo. O Ferreirinha ficou bravo agora. Queria a bola o Ferreirinha. Como disse o Caio, né? Com esse tipo de escalação, a gente tem um Ferreira menos aberto pela ponta, porque ele faz uma espécie de par de ataque, né? Com o André. Então ele está aparecendo muito mais por dentro do que normalmente. Ele queria a bola mesmo, Ferreirinha. Confiança lá no alto. Caio, a gente passa por fases boas e a gente tem confiança. O Ricardinho só teve fase boa a vida inteira. Sempre teve confiança. Não sabe o que é fase ruim. Não sabe o que é fase ruim. Quando você joga com um cara bom, você fica bom também, Luiz. Essa é uma verdade do desporto, não é só do futebol, não. Aí o Cédric, caminhamos para o finzinho do primeiro tempo. Quartas de Libertadores na Globo. O Estudiantes vai vencendo o Botafogo por 1-0. O gol do Carrijo, lá em La Plata, na Argentina. Tá ficando estranho pro Botafogo, que ganhou do cara bobo, jogando e vencendo em casa, e perdeu da Universidade do Chile. Nesse momento está em terceiro do grupo. O ano passado foi parecido. O Botafogo teve 2 derrotas iniciais, depois se classificou em segundo do grupo e buscou o título da Conmebol Libertadores. E agora o Fernandes está caído aí, está com a mão ali na barriga, talvez. E o São Paulo não parou o jogo. Marcos Antônio, o juiz poderia ter parado também. Deixou por conta dos jogadores e agora sim. A bola é jogada para fora para que haja o atendimento ao Marcelo Fernandes. Esse atacante aí do Libertad. De novo, ó, chegada do Wendel. Dividida com o Alves. Tem um encontrão mesmo ali no tronco. Ele fica com a mão ali à altura da boca do estômago. Não ficou legal pro Fernandes não, mas agora ele já se levantou. E nós teremos apenas 2 minutos de acréscimos. Luiz, quando a gente fala do São Paulo nesse primeiro tempo, que teve mais posse de bola, mas que criou poucas chances, só teve aquela mesmo com o André, clara, né, para fazer o gol, é porque o jogo tá pro São Paulo, jogando fora de casa, pode conseguir os 3 pontos, pode conseguir a liderança da fase do grupo D, né, jogando fora de casa. Então é um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais, se expor um pouco mais, acreditar um pouco mais, entendeu? Ser um pouco mais ofensivo, e você tem condições de fora de casa conseguir o resultado. É isso aí, Ricardinho. Segundo jogo do São Paulo de visitante, ganhou do Tadieres na Argentina. E a bola equivocada do Cédric. Melgarejo, Cardoso devolveu para o Melgarejo, tocou por cobertura. A bola foi pela linha de fundo. Num ataque absolutamente correto do time paraguaio. E a bola do Cardoso, ó. Primeiro o Melgarejo tocou e o Cardoso estava impedido, o Melgarejo. Se ele faz o gol, e seria uma finalização de alto nível, como foi, né? Ó, totozinho de canhota, que é boa sobre o Rafael. O Fernandes ficou reclamando, mas ele estava claramente impedido.
E quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes entram pediu em campo. desculpa para a defesa toda aqui, Luiz. Perfeito, Léo Lepre. Pediu desculpas porque entregou realmente o ouro ali, o Cedric. Então segue o jogo, vem logo depois da Libertadores da América, assim que a bola parar de rolar. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes. É isso mesmo, Paulo Nunes. Bota seriedade no programa, Paulo. Segue o jogo. São Paulo tem lateral, Ferrarese vai lá para fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo no estádio La Huerta, em Assunção, capital do Paraguai, grupo D da Conmebol Libertadores. Apita Cristian Garay do Chile, fim de papo no primeiro tempo. Um domínio do São Paulo, mas sem gol. 0 para o Libertad, 0 com 3 pontos na virada de turno, vai na obrigação de buscar ali, eu me atrevi a dizer, 9 pontos para se classificar. São Paulo voltando para o segundo tempo, vai começar o segundo tempo. O Léo Lepre está acompanhando se há modificação ou não, notadamente no São Paulo, Léo. Mudança no São Paulo, Lucas Ferreira entrando no lugar de Cedric. Olha aí, rapaz, entrando o Lucas Ferreira com a 48 no lugar do Cedric Soares, que teve uma pancada na cabeça no momento que autoriza Cristian Garay. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no estádio La Huerta, em Assunção, capital do Paraguai, grupo D da Libertadores. 0 Libertad, 0 São Paulo. Então a gente vai nessa com o Lucas Ferreira, não sei se por conta da contusão, mas a verdade é que ele podia ter botado um lateral, como normalmente o Zubeldia faz, né? Mas botou o menino como o Caio e o Ricardinho pediram no primeiro tempo. O time, acho que o Zubeldia também sentiu, como vocês, que dá para buscar a vitória nesse jogo. E a vitória deixa o São Paulo numa situação, assim, bem legal na Libertadores. Saiu jogando errado o Alan Franco. Agora o Matheus Alves cortando, a bola cai no Wendel. O Wendel vai sair jogando para o São Paulo. Tentou a bola longa para o André Silva. Chegou para cortar o Diego Vieira, esse que você está vendo aí no detalhe, o experiente zagueiro central do Libertad. Marcando em cima lá o André. Vai o Ferreira para a cobrança. O Wendel pediu para ele esperar um pouquinho. É o que ele faz. Aí o Wendel arremessando. Bola para o Marcos Antônio. Então a gente tem o Lucas Ferreira entrando. Vai jogar aberto na ponta direita. Talvez a gente tenha o Ferreirinha mais encostado aqui do lado esquerdo. São Paulo mais ofensivo talvez nesse segundo tempo. Aí o Wendel. Alan Franco. Juan Tressoldi. O Alisson vem buscar o jogo, trabalhando mais uma vez com o Juan, que recua lá para o goleiro Rafael. Rafael chegando a 137 jogos com a camisa do São Paulo. Conquistou 2 títulos, a Supercopa Rei do Brasil e a Copa do Brasil de 2023. Bola para o André, trabalhando com o Matheus Alves. Aí vem o menino, muita esperança no futebol desse garoto. Marcos Antônio virando para o Wendel. O Wendel domina, adiantou para o Ferreira. Ferreira marcado pelo Cáceres. Aí o Ferreirinha, Zubeldia está ali na beira do campo, mostrando as opções. Ele conseguiu tocar por dentro, mas o Vieira chega rasgando. Recupera Alan Franco, chamando o Alisson. Vira o jogo na esquerda para o Ferreirinha. Vai para cima do Cáceres, o Ferreirinha. Vamos ver o que ele vai fazer. Acabou tocando de presente, tentou a recuperação, não conseguiu e o Franco sai jogando para o Libertad. Bola explodiu no meio do caminho no Alisson, Kika, Alan Franco, Marcos Antônio e o juiz vai marcar o toque do Marcos Antônio. Ele faz o giro, mostra ali, digamos, a barriga, mas o juiz está marcando a falta que favorece o Libertad e o Franco está aí para fazer a cobrança. Toca no braço. Ah, não foi por querer, mas a regra não trata mais só de intenção ou não para punir a bola na mão. Aí chegando o Juan. Vamos ver o menino. Vai entrar nesse segundo tempo com gás. O Lucas Ferreira joga lá na beirada. Tem drible, é insinuante. É um menino que vem da base, campeão esse ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora o Marcos Antônio faz a falta em cima do Fernandes. E vai ser punido com o cartão amarelo. Camisa 20 do São Paulo, Marcos Antônio. É o primeiro cartão amarelo para jogadores do São Paulo no jogo. E o Fernandes está caído aí. Bom, Caio, entrou o Luan, como você, o Lucas, como você pediu.
fazendo com que o time então agora tenha 2 pontas, digamos, mais clássicos no jogo, Caio. E isso vai facilitar muito o trabalho do Alves, que vai ter 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo para servir e chegar para finalizar. E do André Silva, que está jogando no meio dos zagueiros, mas vai ter bola pelos 2 lados. É um São Paulo mais ofensivo, mais equilibrado e que vem para cima. Gostou, Ricardinho, da mudança? Gostei, sim, ele fez o certo. É lógico, se vai dar certo no segundo tempo a gente vai observar. Mas a ideia, a observação dele e da comissão foi ótima. O Lucas tinha que entrar, o Ferreira, e o São Paulo vai ter jogado ofensivo, vai ter oportunidade. Tem que só estar equilibrado para finalizar bem e não proporcionar erro, principalmente na intermediária, porque o adversário, o Libertad, só joga no erro do São Paulo. E vamos reviver a história da TV Globo nas últimas 6 décadas com um Globo Repórter especial. É sexta, logo depois de Vale Tudo. Você achou uma mala de dólar na sua vida já, Caio? Não tive essa sorte. Marco Aurélio tá bravo, que a mala de dólar foi parar nas mãos de quem não devia em Vale Tudo. As emoções de Vale Tudo, a sua novela das 9. Mexendo com o Brasil inteiro, tá bom demais. Olha lá, o Vieira para fazer a cobrança. Lá na esquerda, o toque de cabeça, Franco arrumou, olha o Cardoso. Ele deu uma olhada, fez um cálculo, tive a impressão que ele ia saltar para a tentativa da cabeçada, mas não foi o que ele fez. A chuva aumenta um pouquinho em Assunção, capital do Paraguai. A chamada Cidade Mãe. A gente viu lá no detalhe o Juan. Aí o Cardoso, aos 41 anos. O Cardoso, que no Benfica, por exemplo, ele ficou 7 temporadas, fez 172 gols. Um dos grandes artilheiros da história do Benfica de Portugal. Perdão, Luiz. Esse é o perigo da equipe paraguaia. Não é envolver por baixo, chegar com muita gente na frente. É o contra-ataque, principalmente a bola parada. O jogo aéreo funciona e eles tiveram muita liberdade, apesar do impedimento, para ocupar a área do São Paulo e até dar essa casquinha para finalizar. São Paulo tem que marcar um pouco mais perto essa bola parada. Ivan Franco tentou a arrancada lá pela esquerda, mas o Ferrarese fez bem o corte, recebe de novo, sai jogando para o São Paulo com o Alisson. O Alisson chamando lá atrás o Rafael, você vê que a bola saiu meio mascada, perdeu potência. Ainda bem que ele botou força nela. O Wendel recebe aqui do lado esquerdo. Saiu jogando por dentro. Aí vem o menino. Dominando o Matheus Alves. Mais um campeão da Copa São Paulo e Júnior deste ano. Aos 20 anos, o meio-campo do São Paulo. Segundo jogo seguido como titular do time. Tá pedindo a bola ali com a camisa número 47. Ferrarese chamou o Alisson, que vira o jogo para o Alan Franco. O Alan Franco domina aqui pela meia esquerda. O Brasil vai enfrentar o Paraguai na próxima data FIFA, jogando na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, primeiro no Equador. Aí Ferreirinha, aí o Ferreira tentou a jogada por dentro para o Matheus. O Matheus era por André, explodiu no Ferreirinha, vai voltar no Ferrarese, não dominou, saiu jogando o Campuzano. E a recuperação do São Paulo imediatamente com o Wendel. O Wendel para o Marcos Antônio. Marcos Antônio de novo para o Alisson. Chamando o Lucas lá na direita, ficou esperando. E aí foi muito bem o Espinosa. Antecipação, faz o corte, toca no Cardoso. Cardoso para o Campuzano. Aí o Coche Franco. Tentou a bola longa para o Fernandes. Alan Franco, segundo andar, toca de cabeça. São Paulo segue ficando com a bola. Tá precisando daquela chance clara. Um jogo que o São Paulo tem tudo para buscar a vitória em Assunção. Para assumir a liderança do seu grupo D da Conmebol Libertadores. Libertadores, você sabe, são 8 grupos, né? Os 2 mais bem colocados de cada grupo se classificam. E os primeiros colocados vão para as oitavas, definindo as oitavas em casa. Aí, claro, depois depende do emparelhamento. Você pegar um outro time que foi primeiro do grupo, você tem que ver o tamanho da campanha para continuar decidindo em casa. Afinal, em novembro ainda não tem local definido. Temos algumas cidades candidatas, como Montevidéu, como Santiago, Brasília. E a expectativa da definição pela Confederação Sul-Americana. Alan Franco, o Wendel, Alves, o Wendel, Marcos Antônio. Aí o Marcos Antônio, bora Ferreirinha. Vai para cima da marcação do Cáceres. Aí o Ferreira.
Aproveitando do grande momento, o Ferreirinha foi para a área, tentou uma levadinha ali pro pé direito. Não rolou, Cabadeiro fez o corte, a bola volta no Marcos Antônio, pode bater pro gol, ela desviou. Foi muito bem agora o Morinigo. E a torcida de São Paulo atrás daquele gol ali, aplaudindo a iniciativa do Marcos Antônio de chutar. Se a bola não pega no franco, talvez tivesse o endereço do gol ali, mas tá faltando chute mesmo, né, gente? Tá faltando chute e mais uma observação. Como a bola passa muito com o Marcos Antônio e com o Alisson, eles precisam verticalizar mais o passe. É muita bola pro lado, pros laterais e pros zagueiros. Quando ele dominar e a bola passa muito nos pés deles, porque eles têm essa dinâmica, joga a bola no Alves, joga a bola no Lucas Ferreira, mesmo marcado, deixa os atacantes se virar um pouquinho. Fernandes errou geral e é só tiro de meta para o Rafael sair jogando para o São Paulo. É a primeira vez que São Paulo e Libertad se enfrentam na Libertadores, na Copa Sul-Americana em 2011, né, pelas oitavas de final. O Libertad levou a melhor, o São Paulo ganhou até no Morumbi por 1-0, mas depois em Assunção. O jogo foi no Defensores del Chaco. O Libertad venceu por 2-0. O técnico do Libertad, o Patito Aquino, fez um dos gols na vitória paraguaia que se classificou. Ao todo são 7 jogos ao longo da história, amistosos, etc., com 3 vitórias do Libertad, 3 do São Paulo, 1 empate. 14 gols do Libertad e 13 do São Paulo, equilíbrio absoluto. Franco já perdeu. Aí o Alisson botou o moleque Lucas para correr. Aí vai lá o Lucas Ferreira, traz bem para a perna esquerda, tentou a bola por dentro pro Ferreirinha, bateu pro gol. Mas pelo menos nos últimos 2 ataques o São Paulo chutou. E o Ferreirinha recebeu, tentou bater de primeira, não pegou tão legal em relação à direção, observe. Mas o time chegou e concluiu a jogada de ataque com a participação efetiva ali do menino Lucas Ferreira, que tem boas valências, hein? Futebol na Globo, aqui é emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Modificações no Libertad. Mais um de cabelo encaracolado, que é o Alcaraz. E também vai entrar o camisa número 11, o Aguilar. São substituições meio que frequentes, feitas pelo Patito, né? Exatamente, Luiz. Saindo o Marcelo Fernandes para a entrada do Adriano Alcaraz e também saindo o Taquara Cardoso para a entrada do Gustavo Aguilar, que é um centroavante. Treinador Patito botando os jogadores ofensivos. Aliás, o Alcaraz no último jogo, ele entrou e foi para a ponta esquerda, inclusive. Na primeira bola ele fez o segundo gol contra o Tadieres. As 2 modificações agora no Libertad. Vai pressionar lá o André, mas o goleiro Morinigo dá um chutão lá pro ataque. E o São Paulo com o Alisson na recuperação. Mais uma vez agora o Vieira. E a chegada do Wendel de pé esquerdo, manda lá pro Ferreirinha. O Cáceres está em cima do Ferreirinha. Aí o Ferreira costurou, levou bem por dentro. Mais um drible do Ferreira, reclamou de falta do Cabadeiro e o juiz está marcando. Cabadeiro fica com cara de poucos amigos ali, mas a falta está marcada. Não tem cartão por Cabadeiro. Esse é o Cáceres marcando, ele faz o drible. E aí o Cabadeiro fez isso aí para cima do Ferreirinha, bloqueando a passagem do camisa 11 do São Paulo. Torcida tricolor atrás desse gol aí. É a preocupação do goleiro Morinigo. E o Ferreirinha e o Wendel, os dois estão colocados ali para cobrança. O Wendel para bater de canhotinha e o Ferreira de direita. 3 homens vão proteger o canto direito do goleiro Morinigo. A chuva aperta um pouquinho no estádio La Huerta. E o São Paulo tem essa bola no ataque. O Wendel, tome levantamento. A bola vai para escanteio. Quem desviou foi o Alcaraz. É escanteio que favorece o São Paulo. É pressão tricolor. Agora temos 2 jogadores que parecem gêmeos, né? O Alcaraz e o Franco. Por conta do cabelo encaracolado e a chuva como aumentou. Você viu o Wendel reclamando e com razão. Ele faz o movimento, vai lá. Olha o escanteio, levantamento. Foi bem o goleiro. E a bola vai ficar com o domínio do Wendel.
Virou errado o Wendel. Alcaraz recupera, vai sair jogando, tem velocidade. Aí o Alcaraz passando lá por dentro, o Aguilar já serviu ao Aguilar, os dois entraram agora. Bola devolução pro Alcaraz, não consegue chegar finalizando e o Marcos Antônio sai jogando pro São Paulo buscando o Ferreira. Mas foi meio tortinho. Cáceres recomeça para o Libertad. Aí Caballero. Campuzano, de novo no Caballero. São Paulo consegue recompor o seu sistema defensivo. Você viu o trabalho do Franco. Agora vai chegar lá do lado esquerdo com o Espinosa. Jiménez, devolução no Espinosa. Os dois são laterais, inclusive, de origem. Mas o Jiménez está fazendo quarta zaga hoje. Olha em profundidade lá pro Aguilar. Chegou com ele para fazer o corte. O Juan sai jogando pro São Paulo. Vamos ver o Alisson. Aí o Wendel. O Wendel pro Ferreirinha. Aumenta a chuva. Aí o Ferreira. Matheus Alves. Acho que o juiz vai marcar a falta do Matheus Alves. Ele achou que o juiz ia apitar a falta sobre ele, botou a mão na bola. Aí o Matheus mostrando alguma coisa ali no... Olha lá. No pé, cortou o cadarço, né? Ele tá mostrando pro juiz aí. O cara cortou meu cadarço aqui, seu juiz. Mas ele marcou o toque de mão do Matheus Alves. A falta, portanto, olha lá. Vai ter que dar um jeito nisso aí, né? E o Luciano, enfim, vem aí. Saindo exatamente o Matheus Alves e o Bobadilha jogando em casa. São Paulo faz duas modificações, Del Lepre. Exatamente, Matheus Alves saiu para a entrada do Luciano e o Bobadilha, jogando em casa, entrou para a saída do amarelado Marcos Antônio. Portanto, São Paulo mudando, Marcos Antônio e Matheus Alves saindo, Luciano, atacante, entrando, Bobadilha, que é meio, escanteio que favorece o Libertad. O Bobadilha, que tem sido convocado para a seleção paraguaia, inclusive no jogo contra o Brasil, que o Paraguai venceu em Assunção por 1-0 pelas eliminatórias. Ele jogou, saiu jogando, fez um bom jogo, por sinal. Escanteio que o Alan Franco vai lá, que o Coche Franco vai lá para fazer a cobrança. É Ivan Franco, o primeiro nome dele é Ivan. Aí o Franco na bola, ajeitando com o maior carinho. Você vê que o grandalhão, o Campuzano, e também o outro grandalhão, o Vieira. E lá vem cobrança de escanteio, chove forte, levantamento. Chega para dominar o Caballero, recomeçando com o Jiménez. Jiménez manda lá na direção da área. Ferrarese tirou. Bola vai ficar no Bobadilha. Saiu jogando o Luciano. Boa bola do Luciano pro André. Lindo passe na direita para o Lucas. Velocidade do menino. Lucas Ferreira foi para a área. Lucas Ferreira bateu. O gol! Da base que entrou para mudar o destino do jogo. Lucas Ferreira é o nome da emoção. Carregou com estilo, absolutamente convicto do que tinha para fazer, e numa finalização na cara do goleiro, consciente, para estufar a rede do Libertad. Bota o São Paulo na frente, bota o São Paulo na liderança do grupo e comemora o primeiro gol com a camisa do time principal. O sorriso de um menino de apenas 18 anos. Nascido em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Cria da base do São Paulo. Lucas Ferreira é o nome do gol, o primeiro como profissional. Essa não deu pra você, Morinigo. Vocês pediram, o menino entrou e mandou ver. Caio, Ricardinho. O menino é diferente, o menino acelera todas, vem tendo sequência, vem jogando muito bem, vem tornando o São Paulo muito mais ofensivo. E foi muito feliz na conclusão, mas eu queria destacar um detalhe. Luciano,
2 toques. André Silva de primeira. E aí você ganha, você rouba o tempo da defesa adversária. Nesse setor de criação não tem que ficar enrolando. Tem que jogar de maneira vertical, em direção ao gol. É justamente essa rapidez de raciocínio e a execução do Luciano e do André Silva que possibilitaram o Lucas sair na cara do gol, cara a cara com o goleiro. São Paulo 1-0, Ricardo. A base no São Paulo, historicamente, tem um da base que está aqui do nosso lado, sempre foi a solução do São Paulo. E na ausência de grandes jogadores, o São Paulo tem ausência de vários jogadores importantes, coloca os jovens para jogar. Eles têm condições, eles ganharam a Copa São Paulo. O juiz não marcou falta não, e agora o Bobadilha chegou tocando pela linha de fundo, os jogadores do São Paulo ficaram bem irritados ali com o juiz que não marcou falta em cima do Alisson quando ele faz o giro para sair jogando. E é, portanto, escanteio para o Libertad. Eu te interrompi, né, Ricardo? Mas você pode ser daqui a pouco? Boa. Obrigado, senhor Ricardo. Sempre elegante, né? Aquela educação do Ricardinho. Lá vem cobrança de escanteio. Sem dúvida, não há dúvida. Lá vem cobrança de escanteio. Franco. Levantamento. O André tirou no primeiro momento. Vamos ver o que... Tira daí, Alan Franco. De bico. Os jogadores estão pedindo um toque, gente. O juiz está ali, o André Silva. O chileno, ele tem, o Vieira, número 5, é o capitão. Então, em tese, o capitão pode se aproximar do juiz. E a gente vai rever o que aconteceu. De novo, ó. Ferreirinha, a bola quicou. Alcaraz. E aí o pedido de mão do Wendel. Vamos ver se o Wendel, número 18 do São Paulo, ainda não está no vídeo, vai entrar agora. Vamos ver. O corte foi do Alan Franco. Aí você vê o Aquino reclamando. Acho que vão chamar o cara lá no monitor. Tô com essa sensação. 2 minutos depois do gol, hein? Vamos ver. Aí você vê o Christian Garay. Checagem de pênalti. Esse é um lance que, em tese, ele tem que ir lá olhar, né? A não ser que ele tenha uma confiança absoluta no Rodrigo Carvajal. Porque o certo é ele checar na interpretação dele se o toque é suficiente para a marcação do pênalti. E aquela demora habitual do futebol sul-americano agora do Christian Garay sendo pressionado pelo Vieira. Tem um desvio ali meio que sutil, mas a bola toca no braço do Wendel. Estamos esperando o Christian Garay fazer o gesto do VAR para ver se ele vai lá olhar se o juiz de vídeo, se o árbitro de vídeo interpretou como pênalti ou não. De qualquer forma, a Conmebol coloca o crédito de checagem de pênalti. O Garay agora ele deu um peteleco no microfone, agora ajeitou o microfone, peteleco de novo, opa, tá funcionando, alô, câmbio, vou lá olhar. Já devia, você vê, 2 minutos para ir lá olhar, todo mundo já sabia que ele ia olhar. Mas tudo bem, vai lá olhar, tudo bem que eu digo, porque vamos fazer o quê, né? Tá com jeito que ele vai marcar o pênalti, que se o árbitro de vídeo chamou, porque ele entendeu que o toque no Wendel é suficiente para interromper a bola que chegaria no camisa 11 Aguilar. Então vai ser marcado o pênalti aí pro Libertad. Quer dizer, um descuido ali logo na sequência, no lance que o São Paulo reclamou de falta sobre o Alisson, o lance que originou o escanteio. Essa é uma sequência do escanteio. Aí você vê o Alcaraz tocando lá no alto na bola. O braço do Wendel tá estendido além do normal pro corpo. Vai ser marcado o pênalti pro Libertad. Logo depois de fazer o gol, o menino Lucas. E o pênalti está marcado a favor do Libertad. Pênalti. No toque do Wendel é pênalti para o Libertad. Desespero aí do Zubeldia, do Grueso, do Cubeiras, o Maxi Cubeiras. O Grueso é um equatoriano, um bom jogador de meio campo. E o Rafael, que na Supercopa do Brasil, na Supercopa Rei, foi protagonista defendendo o pênalti na decisão contra o Palmeiras. É esperança agora do São Paulo. O Rafael fala um monte. Já estamos com 22 minutos. O consultor de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira, corrobora com a análise do narrador que vos fala que o braço está esticado além do normal e o pênalti está marcado para o Libertad. Morinigo pegou a bola. Agora tem essa onda também, né? O Espinosa tá ali, o Espinosa para bater de canhota. O Matrix Espinosa, e o Melgarejo, número 10, é o outro que tava com a bola na mão.
Bom, Rafael, a torcida do São Paulo está toda na expectativa do seu talento agora. Melgarejo. Muita reclamação, você tem uma transmissão bem fechada, né? E a imagem que você está vendo em casa é a mesma que a gente está vendo aqui, né? Então tem um periférico ali enorme aí, ó. O André Silva chega, tenta enquadrar. O Espinosa e o Jimenez, que normalmente são meio agitadinhos mesmo, né? E o juiz está com o cartão amarelo na mão, vai punir alguém. André Silva do São Paulo tomando o cartão amarelo. É um cartão sem necessidade, tá, André? Já marcou o pênalti, já foi no vídeo. Não tem jeito. Já viu algum árbitro voltar nessa altura, Luiz? Nunca. Bateu o pênalti. 4 minutos e meio de paralisação para a marcação de um pênalti. Que depois que a gente teve a repetição, estava claro de que o árbitro de vídeo ia chamar, que o juiz ia lá olhar, que ele ia marcar o pênalti, podia ter sido feito em 1 minuto. Bom, Melgarejo vai lá para fazer a cobrança de pênalti para o Libertad. A esperança da torcida do São Paulo recaindo sobre o goleiro Rafael, que vive talvez a melhor fase dele no São Paulo, como performance. Mas deu resultado no gol do São Paulo. Concentração do Melgarejo. A torcida tricolor acreditando no Rafael. Rafael tá lá no meio do gol. Melgarejo é canhoto. Não tomou muita distância não. Partiu o Melgarejo. Bateu na trave. Futebol não aceita esses negócios de vou bater pertinho. Eu sei o que eu tô fazendo. O futebol adora contrariar. Ele ficou ali do lado da bola lá. Olha lá. Amanhã vai sair na rua para tomar café na padaria? Vai não! Bola no travessão, desperdiça a grande chance o Libertad. Bom, levou sorte o São Paulo aí, Ricardinho. Cada um tem a sua forma, sua maneira de bater o pênalti, né? Mas quanto mais simples, mais eficiência você tem, né? Então faz o simples, ele tentou uma chapada e acabou errando o alvo, para sorte do São Paulo, que estava bem no jogo, que tinha feito seu gol e que precisa se equilibrar. Já sabe que a bola parada é uma bola forte do Libertad. Foi assim a origem do pênalti. Então tá atento e principalmente a partir de agora aproveitar os espaços que na reta final do jogo deve ter de velocidade para contra-atacar. E tem mais uma mudança. A gente viu o Alexis Freitas entrando no time do Libertad. Diga pra gente, Léo Lepre. Exatamente. Foi embora Ivan Franco para a entrada do Alex Freitas, um ponta esquerda, 19 anos, cria do Libertad. Mais um canhotinho. Ele tá a bola, inclusive. Vai lá para a linha de fundo com a camisa número 14. Entrando o Alexis Freitas e a lateral que favorece o São Paulo. Com essa paralisação de 4 minutos, com o pênalti no travessão, ficou, digamos assim, pro São Paulo direito, né? Porque dificilmente juiz sul-americano tem recuperação de tempo perdido do tamanho que foi. E a chuva aumenta muito. E quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes entram em campo. Segue o jogo, Paulo Nunes. Batia pênalti, Paulo Nunes. Batia pênalti o Ricardinho, Caio. Bem, de canhotinha, que nem o Melgarejo. Não como ele bateu, né? Mas de canhota. Aí você vê o Alcaraz. Você batia pênalti, Caio? Batia. Gostava? Nenhum jogador gosta muito, tá? Só quando a bola entra. Não, mas tem hora que você tem que assumir responsabilidade. Faz parte. Isso aí, tem que assumir mesmo. Ele tá 3-0. Aí é bom, favor, né? Aí aparece um monte de gente querendo bater, né, Ricardo? Mas bater pênalti todo mundo bate, Luiz. A questão é quem bate bem pênalti, né? Porque precisa treinar, precisa ter equilíbrio emocional, precisa ter o gesto. Não é tão simples assim, não. E aí, Alan Franco, o maior de todos, fez o milésimo gol cobrando pênalti. O Romário também fez o milésimo gol cobrando pênalti. O Pelé tinha que era um estresse danado. Tem um braço ali e o juiz está marcando falta em cima do Campuzano do André. E aí o Zubeldia está irritado, seus auxiliares também. O Zubeldia tem plena dimensão da importância do que o São Paulo está fazendo em Assunção e hoje, vou contrariar bem o Caio aqui, com uma modificação ofensiva, corajosa do Zuba, e o São Paulo vai ganhando o jogo por 1-0. E a chegada lá do Juan, bola volta do lado esquerdo, São Paulo recupera a posse de bola, o passe do Lucas para o André. O André quase, ali vai o Ferreirinha. Cáceres com ele, Ferreira consegue tocar mais atrás, Bobadilha, André, aí Ferreirinha, se manda o Ferreira, vamos ver o Ferreirinha, levou por dentro, chuta Ferreira, ele tentou passar pro
Luciano. Era o correto, mas tinha que ter sido um pouquinho mais rápido. Na hora que ele traz para dentro, já tinha que ter servido o Luciano. O Luciano recebe na direita e sempre tocando de primeira. Bola com o Bobadilha e o Paraguai está em casa, o Bobadilha. Dominando o Bobadilha. Conseguiu fazer a bola chegar aqui do lado esquerdo com o Ferreirinha. Bobadilha que jogou só no Cerro Porteño. Bola esquisita, hein? Bobadilha. Mas tem sido convocado pela seleção. Tem já 8 jogos com a camisa da seleção paraguaia, o Bobadilha. Próxima data FIFA, o Brasil joga no Equador no dia 5 de junho, depois no dia 10 na Neoquímica Arena contra o Paraguai. Jogos dificílimos. E cá entre nós, né? Vai ser lamentável se não tiver um treinador definitivo. Falar pra você. Já essa demora já tá quase beirando o insuportável, mas vamos lá. Bola vai sobrar com o Lucas. Aí o autor do gol do São Paulo. Entrou cheio de gás. Luciano. Domina, faz o giro, Luciano. Habilidade não falta. Aí o Luciano, ajeitando na direita. Tentou a devolução. Luciano. Acaba perdendo. Ferrarese deu uma devolução ali meio de letra, de calcanhar. Luciano se enrolou. Aí você vê que o André Silva fica. Depois nós temos o Lucas, o Luciano, o Alisson, o Bobadilha e o Ferreirinha aqui do lado esquerdo. Todo mundo fazendo a primeira linha de marcação ali do São Paulo. Aos 29 minutos. Vamos ter um período de acréscimo considerável aí. Vieira. Ali atrás agora para o camisa meia dúzia, o Campuzano. Na esquerda com o Jimenez. Aí Espinosa. Tentou o drible e perdeu. Moleque Lucas quase que consegue engatar uma jogada de contra-ataque lá na esquerda. Vem mais uma vez o Libertar. Bola tocada por dentro. Aí o domínio do Fretes. Tentou fazer o levantamento. Chegou o Wendel. Corte errado do Alan Franco. Rafael defendeu. Melgar erro de novo na cara do gol. Caiu no pé direito e ele mandou ver. É canhoto. Mas ali tem que chutar. E ele chutou e o Rafael faz o milagre. De novo, ó. Alan Franco. Bola passou, acho que entre as pernas. Vamos ver agora se foi mesmo. E foi. E o chute do Melgar erro para a grande defesa do Rafael. Que fase do Rafael. Defesaça do Rafael. Uma falha que não pode acontecer da parte do Alan Franco. E o Wendel precisa entrar um pouco mais no jogo. O Wendel já falhou no jogo contra o Aliança Lima no Morumbi. Hoje fez um pênalti bobo que não pode ser cometido. E agora foi completamente sem tempo para fazer o corte. Precisa estar um pouquinho mais ligado. Veio com o status de jogador de seleção. É bom jogador. Vai ser muito útil, mas ainda está devendo uma grande atuação. E a cobrança do Melgar erro, sem tomar distância. Luiz. No travessão. Oi, Léo. Aproveitando esse comentário do Caio, o Luiz Ubeldia ficou muito bravo. Imediatamente ele mandou chamar o Enzo Dias e está fazendo a substituição agora. Está saindo o Wendel, camisa 18, para a entrada do argentino Enzo Dias na lateral esquerda. O Wendel saindo. O Caio acabou de destacar, né, que o Wendel não atingiu o nível que o levou, inclusive, recentemente, a seleção brasileira. E vai entrar o Enzo. O Enzo que tem feito grandes jogos no São Paulo. E olha, me atrevo a dizer que se não fosse a sequência de jogos, o Enzo hoje seria titular. Estou exagerando, Ricardinho e Caio? O que vocês acham? Não, eu acho que ele é o titular sim hoje. Talvez por essa sequência hoje ficou no banco. E melhorar realmente essa marcação do lado esquerdo da defesa do São Paulo e estar atento à bola parada. Escanteio pro Libertar. E vem cobrança de escanteio. São Paulo todo lá plantado. E vem bola levantada. Subiu pro toque de cabeça. A bola vai à esquerda do gol. Alcaraz. Cabeçada do camisa 20. E o Alcaraz acabou errando. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro Multi. Quando você tem, todo mundo se dá bem. E no próximo domingo, como parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, 6 décadas, conectando os brasileiros através do esporte, entraremos em campo a partir de 3h10 da tarde, com show do Belo no Maracanã para Flamengo e Corinthians Brasileirão. E vamos apresentar muitas novidades, inovações tecnológicas e a presença do nosso timaço. Domingo a partir de 3h10 da tarde, direto do Maracanã.
Vai sair jogando. Bobadilha, que bobeada, hein? Que bobeada. Freitas, cruzamento, a bola vai passar. Chega para fazer o domínio, vai tentar bater pro gol. Rafael em 2 tempos no chute do Cavadeiro. Verdade é que nesse momento temos um São Paulo exposto e o Libertad chegando, finalizando. E mais uma vez uma jogada que o Ferrarese tinha condição de controlar a jogada e acabou entregando o ouro para o time paraguaio. E o Rafael mais uma vez teve que fazer a defesa. Aliás, ótima intervenção em 2 tempos do Rafael. E agora é falta que favorece o Libertad. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sorridor, sem tempo pra dor. A gente estava revendo como foi a entrada do André Silva. O André Silva que já tomou cartão amarelo, não era um lance de cartão, agora não. E o árbitro Cristiano Garay não puniu o jogador de São Paulo na entrada sobre o Campuzano. No outro jogo, aí o Milton Cruz, que faz parte da comissão técnica permanente do São Paulo já há muitos anos, conversando com o Zubeldia. O quarto árbitro, José Cabeiro, também está por ali. E eu lembro que o Botafogo segue perdendo para o Estudiantes de La Plata. Vem mais uma vez a chegada do Alcaraz. Incrível como o São Paulo ficou exposto. Aí o Alcaraz, que está reclamando de escanteio. Ele com o camisa 11, o Aguilar, a mudança ofensiva feita pelo técnico Patito Aquino deu mais mobilidade ao time. Verdadeiro. Mas o São Paulo tem cometido erros em sequência no seu sistema defensivo, que, por exemplo, não conta com o Arboleda, que sequer viajou com a delegação machucado. Lá vem cobrança de escanteio de novo. E tome levantamento. Subiu para fazer o corte o Juan. Bola vai voltando, sobrando com o Jimenez. Jimenez na direita com o Cáceres. Cáceres tenta levantar lá para a área. Virou já jogo de desespero. E o Juan tirou e o São Paulo vai emplacar o contra-ataque. Vai passar o Ferreira de um lado, o Lucas vem por dentro. O Luciano tentou uma deixadinha para o André. É isso que não pode. O que eu elogiei o Luciano quando ele entrou no lance do gol foi exatamente o oposto que ele fez agora. Ele tinha o Ferreira aberto lá, levantando a mão pelo lado direito. Toca e se projeta, joga simples. Ali na criação, se atrasa e estraga um lance de ataque que poderia ter definido o jogo. E aí vai chegando o Enzo, atropelando o camisa 10, meu Galerro. E tá marcada a falta que favorece o Libertad. Jogadores reclamam de um cartão pro Enzo. O lateral do São Paulo que entrou há pouco, o argentino Enzo Dias. E claramente ele sabe que tá fazendo a falta para evitar o meu Galerro ali, porque o meu Galerro tem um ótimo chute de fora da área, né? Você em casa deve estar falando, pô, Luiz Roberto, o cara cobrou o pênalti daquele jeito, mas isso não invalida a tese de que ele chuta bem. E vai lá para fazer a cobrança o Espinosa. É falta para o Libertad. Já passamos de 36 minutos. É uma vitória importantíssima que o São Paulo vai conquistando. Jogando contra o Libertad, que vem de 2 vitórias em 2 rodadas. São Paulo vai indo a 7 pontos para assumir a ponta do grupo. E tem 2 jogos no retorno jogando no Morumbi, diante da apaixonada torcida tricolor. Aí o Luciano, e claro, contando com a volta desse punhado de jogadores machucados que o São Paulo tem no seu departamento médico. Mais uma vez aí o Matias Espinosa. Vai para a cobrança, apenas 3 da barreira. Rafael tá lá no meio do gol. Espinosa, direto, a bola desviou. Rafael de novo. E o juiz está marcando escanteio. Rafael tá inconformado, o capitão do São Paulo, porque a bola teria pego na cabeça. Vamos ver, ó. Ele espalma. A repetição voltou pro desvio no meio do caminho do Ferreirinha. Agora do Ferreirinha tá batendo nele, tá indo na direção do gol, ou num lado ou no outro, hein, Ferreira? Lá vem cobrança de escanteio, de novo pro Libertad, vai Rafael, acabou meio que furando, e aí chegou o Lucas Ferreira, deu um chutão lá pro ataque. O Luciano vai pressionar o Jimenez, o Ferreira também. E agora Marcos Antônio dá um totozinho pro Ferreirinha. Ferreirinha levanta na ponta direita. Luciano faz o domínio. Tentou a jogada pro Lucas Ferreira, tá na área. Protege o menino. Fez o gol do jogo. Ferrarese, cruzamento, André! Gol!
do São Paulo atrás daquele gol. 8º dele na temporada. Bate no ombro, comemora. André Silva é o nome da emoção. Abraçou o Milton Cruz, abraçou o Zuba é o dia. 2 para o São Paulo, 0 para o Libertad. Contra-ataque absolutamente meteórico do São Paulo para 2-0 abrir o placar. Essa não deu para você, Morinigo. 2-0, Ricardinho. Contra-ataque do São Paulo, você foi muito feliz, Luiz. E um grande contra-ataque, certinho. E principalmente o cruzamento do Ferrarese e o complemento do André Silva. Lógico que está tendo checado o gol, não sei qual é a regularidade, acho que é a linha do André. A linha do André, exatamente. Mas me pareceu no limite que mesmo, no limite, mas a finalização dele de cabeça, não é uma bola simples, ele cabeceou cruzada a bola, tirando do goleiro. Fez o segundo gol do São Paulo, que estava desequilibrado em algum momento defensivamente, mas tinha no contra-ataque a sua arma e acabou, aí. Tá vendo que não está impedido, o gol do São Paulo é legal. 2-0 pro São Paulo. Porque ali tem a inteligência do André também, porque ele olhando para a defesa, ele pode, é tudo muito veloz, tá, gente? Aí tá em câmera lenta, mas ele marca o impedimento, né? Ele tem como saber que tá partindo na hora certa e o gol do São Paulo tá confirmado. Com isso, o São Paulo vai se transformando na primeira equipe nesta Libertadores a conseguir 2 vitórias como visitante. Futebol na Globo, aqui a emoção. Hyundai, por você fazemos as melhores ofertas. Dois a 0 para o São Paulo. Caio Ribeiro, que vitória importantíssima do São Paulo na Libertadores para assumir a liderança do grupo. Claro, tem jogo ainda, mas 2-0 com 7, 8 minutos pela frente de bola rolando, Caio. Você vem dizendo já algumas transmissões que o São Paulo tem jogado bem. E essa contundência que estava faltando e um pouco de ousadia do Zubeldia, isso tudo aconteceu no segundo tempo do jogo de hoje, Caio. Perfeito. É o elogio que eu queria fazer ao Zubeldia. Porque ele tem um elenco que te possibilita jogar de uma maneira um pouquinho mais corajosa, um pouquinho mais ofensiva. E hoje as substituições tiveram um impacto direto no resultado. Ele melhorou o time. Ele parou de dobrar a lateral pelo lado de campo e colocou o Lucas Ferreira, que entrou e fez o primeiro gol. O Wendel, quando estava sentindo um pouquinho o jogo, substituição pelo Enzo. O Luciano lá na frente para dar um pouquinho mais de dinâmica. Então tem muito do dedo do treinador nessa vitória até aqui. E do dedo e das mãos do Rafael. Goleiro bom não precisa aparecer toda hora, mas quando é exigido ele tem que pegar a bola do jogo, e ele pegou 2 ou 3. Verdadeiro. São Paulo teve um momento que passou pela tensão de ver a vitória escapar, né, com o pênalti. A bola explodiu no travessão e depois as 2 defesas seguidas do Rafael. E certamente esse é um momento que o São Paulo superou no jogo, e aí saiu o segundo gol do André e a gente viu que o Sabino tá prontinho para entrar. Agora os dois estavam faltando 4 mais os acréscimos. Tá bom, né, Caio? Agora você tá liberado para botar mais um zagueiro, Caio Ribeiro? Ele tá com crédito, hoje ele tá muito bem. Será que ele vai tirar o Ferreirinha? Também hoje ninguém vai reclamar se ele tirar também, porque tá 2-0 e ele vai aumentar a estatura do time. Agora tem o seguinte, rapaz, o Ferreirinha, domingo contra o Santos, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, acabou o gás do Ferreirinha. Hoje temos olha o Luciano, que drible sensacional! Luciano levou para a esquerda, vai bater pro gol, voltou, espirrou nele, o Morinigo saiu para fazer a defesa. Gente, que costurada que o Luciano deu em 2 marcadores de uma vez. E hoje o Ferreirinha consegue ser, digamos, fisicamente competitivo. Tá marcado um impedimento ali, ó, no ataque do Libertad. O André Silva chega a 16 gols com a camisa do São Paulo em 65 jogos. É ele, então? É o próprio, Léo? É o próprio Luiz. Ferreirinha foi embora, Luiz Zubeldia abraçou ele meio que deu um abraço meio sem, com muita vontade de dar um abraço, já entrou o Sabino em campo. Um detalhe pro gol só, o André Silva ficou ajoelhado, orando durante toda a checagem do VAR. Só depois que o gol foi confirmado, ele se levantou e agradeceu. São Paulo, como visitante na Libertadores da América, hoje completa 107 jogos em sua história, com 28 vitórias, 34 empates, 45 derrotas. São Paulo jogando a Libertadores pela 23ª vez, tricampeão São Paulo Futebol Clube, 92, 93, 2005. É o time brasileiro que mais vezes chegou à decisão
da Conmebol Libertadores. Inclusive o único também que chegou em 3 finais seguidas, né? Acabou perdendo o tricampeonato em 1994 no Morumbi, nos pênaltis. Ferreirinha que saiu agora pouquinho para a entrada do Sabino. Em todos os últimos 10 jogos, o Ferreirinha sempre foi substituído, à exceção do clássico do último domingo. Dos jogos que ele foi titular, evidentemente, né? E ele só ficou o tempo todo no jogo do domingo passado contra o Santos, na vitória do São Paulo por 2-1. Alan Franco tocando de cabeça lá, buscando o Ferrarese. E agora, hein, seu juiz? Pegada em cima do Lucas Ferreira. O menino deu um berro, deu pra ouvir daqui. O Ati ficou com aquele sorriso amarelo, como que ele diz, não fiz nada. E a gente tá revendo o lance do gol do menino. Acho que ele vai ser escolhido, dito e feito, o herói da partida. E realmente entrou, mudou o jeito do jogo, fez o primeiro gol dele como profissional do São Paulo. A comemoração com os reservas, o abraço no Zubeldia, a cara de menino, Lucas Ferreira, escolhido o herói da partida pela Conmebol. Os senhores concordam? Deixa eu ver esse ataque do São Paulo aqui. Bola com o Enzo, tá valendo. Enzo deixando para o Bobadilha. Bobadilha recebe, toca mais atrás. Oscar e Lucas vivem a expectativa da volta. O São Paulo tem um ganho de 2 jogadores de classe internacional com a volta desses 2. Pablo Maia também está aí bem pertinho de estar voltando. Luiz Gustavo, a gente está torcendo para que esse problema no pulmão, entupimento de uma veiazinha, que isso passe logo, Luiz Gustavo, que você traga a sua experiência para esse grupo de jogadores do São Paulo. E o Arboleda volta provavelmente no fim de semana no jogo contra o Ceará, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Bobadilha, mas tem uma falta, o juiz está parando o jogo porque tem uma mão no rosto ali, vai ter cartão, ó. É um lance que não tem discussão, né? O Cabadeiro tá meio bravo ali e tal, mas usou o braço e tocou na cabeça do adversário faltosamente, vai tomar cartão mesmo. É o que acontece neste lance do jogo. E a gente tá revendo, ó, ele vai com o braço direito, acaba acertando claramente o Enzo, e o cartão amarelo foi muito bem aplicado. E olha, sei não, esse braço aí do jeito que foi, o cara correu o risco. Olha lá a galera gritando, olha lá, Zubeldia. É isso, Zubeldia. Gente, eu levei aqui um pouco de humor, né? Essa história do Zubeldia, mas se há algo que tem que ser dito é o respeito que o grupo de jogadores tem pelo trabalho do Zubeldia e a constatação de que ele é muito trabalhador, muito estudioso, e ele tem realmente uma forma muito peculiar de conduzir os times pelos quais ele trabalha. Então, assim, a crítica, como disse o Caio, se concentrava notadamente na questão de tentar deixar o time mais ofensivo e não defensivo. Tá aí o Luiz Zubeldia, hoje ovacionado pela torcida presente lá em Assunção, cara. Legal, e só para ilustrar o teu comentário, Luiz, quando os 2 artilheiros vão comemorar com o treinador, é porque realmente ele tem um grupo na mão, é porque realmente os caras gostam do treinador e em alguns momentos eles sentem quando a coisa tá saindo um pouquinho dos trilhos e fazem questão de manifestar esse carinho, né? Expor assim essa relação que parece ser muito bacana entre a comissão técnica e o grupo de jogadores. E o São Paulo vai sair para o jogo de novo, 46-47. Teremos apenas 5 minutos de acréscimos no estádio do Libertad, o estádio A Horta, La Huerta, em Assunção, na capital do Paraguai. Gente, domingo, hein? Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã a partir de 3h10 da tarde, como parte das comemorações dos 60 anos da Globo. A gente vai apresentar muitas novidades. Se prepare aí, hein? Essa ninguém tá sabendo. Também não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler. Mas vai ter um montão de novidades pra você. E a bola rola às 4 a partir de 3h10 com o show do Belo no Maracanã. Ô, Caio, é verdade que você cantou na tardezinha do Tiaguinho? É verdade que você vai cantar agora com o Belo no Maracanã? Um pagode, um samba de roda é comigo mesmo. Nossa, ele confessou. Abraço pro Tiaguinho, que vai ser Thiaguinho. pai do Bento. Vai ser papai do Bento. A Tadinha faz um sucesso danado. E que transmissão. Vai chegando o Cáceres para fazer o corte. Sai jogando por dentro com o Campuzano. E ele já mandou mensagem que tá acompanhando a transmissão aqui. Ah, que legal. Boa, Tiaguinho. Tiaguinho é uma grande figura. E domingo tem o show do Belo. Ricardinho vai se atrever lá no palco do Maracanã?
Eu vou estar lá. Não, eu sei, mas tô dizendo que você vai cantar, né, Ricardo? Eu não vou cantar mais. Sinceramente, eu não vou cantar, mas vou prestigiar o Belo, que é um grande cantor, e o Tiaguinho, que é um grande amigo também, grandes profissionais. E na segunda-feira, os senhores também estarão no grande show comemorando os 60 anos, fechando as 60 horas de programação. Olha o Luciano, lançado em profundidade. Agora Luciano, bonito, girou, bateu. Gol! Mas impedimento foi marcado. Ele está de costas dessa vez para o marcador. É difícil para o atacante medir o tempo. Mas vamos ver de novo. Agora. Está impedido. E olha que lá no alto quase que o Mate Espinosa deu. E a finalização foi daquele jeito Luciano de ser, né? Aí terminaram o jogo em Assunção, capital do Paraguai. Então, segunda-feira, gente, depois de Vale Tudo, o grande show para fechar as 60 horas de comemoração dos 60 anos da Globo. Vamos ter grandes artistas, vamos ter grandes atletas. Vai ser demais, segunda-feira, fechando as comemorações dos 60 anos da Globo. Ainda tem uma série de presentes para você que está com a gente ao longo dessas 6 décadas, a 5, a 4, para você que chegou agora recentemente, que nasceu aqui pertinho. Obrigado pelo carinho, por estar conosco em todos os momentos, no jornalismo, no esporte, no entretenimento, nas novelas. A Globo conta a sua história. Patito jogava bola, rapaz. Libertad com 6 pontos, vai ficando na segunda posição do grupo. O São Paulo vai assumindo a liderança com 7. E lembrando que os próximos jogos, né, o São Paulo vai visitar o Aliança em Lima e depois tem 2 partidas em casa, o Libertad e o Tajeres, para ser primeiro desse grupo. Quando apita Christian Garay. Fim de papo em Assunção. Grande vitória do São Paulo. 2 para o São Paulo, 0 para o Libertad. E o mais engraçado foi o juiz apitou. Olha o Zubeldia nos braços da galera, agradecendo ali a manifestação. O Luciano não comemorou, ele ficou indignado com a situação do gol anulado. Aí o Luciano, louco para fazer um golzinho, mas entrou muito bem na partida. Aí Ferrarese, mais um jogo muito correto nessa função híbrida, ora como zagueiro, ora como lateral. E o Zubeldia agradecendo ali a todo mundo, os mais jovens, os mais experientes. E a câmera exclusiva da Globo acompanhou de pertinho os gols do jogo para você. Tá aí o André Silva cumprimentando lá o juiz. Olha lá, bola na direita. Olha o Lucas, velocidade. A câmera exclusiva da Globo acompanhando o menino. Olhou e no limite da chegada do Diego Vieira, ele finalizou para fazer o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Abraçou o professor, como não? Confiança pro menino Lucas. E aí o Luciano toca de primeira. Lucas domina, faz o giro, rola atrás. Ferrarese na cabeça do André. Que cabeçada do André. Tirou do goleiro, meio que por cobertura. E a gente que está comemorando o futebol brasileiro nos 60 anos da Globo, né? Também foi no professor, como não? Tá com moral o Zubeldia, rapaz. Que bom, que bom. O ambiente é sereno. A gente tem, na final da Copa de 58, você e o Ricardinho não eram nascidos, eu já era um cara rodado naquele tempo. O Pelé faz um gol de cabeça parando, assim como fez o André, a cabeçada, né? Na vitória sobre a Suécia por 5-2. Gente, o Fortaleza, o jogo começou agora há pouco, o Atlético Bucaramanga da Colômbia recebendo o Fortaleza, e Deivinho abre o placar. Deiverson. 1 para o Fortaleza, 0 para o Atlético Bucaramanga. O Fortaleza na terceira posição do grupo. É preciso ganhar o jogo hoje, hein? Aliás, para espantar essa fase, né, do Fortaleza. E tá aí o André abraçando o Ferreirinha, jogadores do São Paulo. O menino Alves. Aí o Alisson, outra partida corretíssima do volante Alisson. E o Juan, que tá ali comemorando também, esse é o Sabino. Gente, a classificação a gente vai botar na tela para você. O São Paulo assume a liderança do grupo D da Conmebol Libertadores com 7 pontos. O Libertad ganhou os outros 2 jogos, tem 6. O Aliança empatou no Morumbi, ganhou ontem do Tajeres, tem 4. E o Tajeres não somou pontos até aqui. Para muitos é a grande zebra do grupo, né? Um time argentino que não somou pontos. 3 jogos, 3 derrotas, um saldo negativo de 4. Valeu, Ricardinho, valeu, Caio Ribeiro, valeu a você que segue com a gente. Porque agora o Lucas Gutierrez e o Paulo Nunes estão chegando com tudo. Daquele jeito pra lá de especial, porque chega agora na Globo o Segue o Jogo.
A magia